Oi, turma, do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 53, Palavra Escrita, examinai tudo, retende o bem, Paulo. Disse o apóstolo Paulo, examinai tudo, mas não se esqueceu de acrescentar, retende o bem. Muita gente se prevalece do texto para afirmar que os aprendizes do Evangelho devem ler indiscriminadamente, ainda mesmo quando se trate de ingerir os corrosivos da opinião em letras de jornal ou as fezes do pensamento em forma de livro. Sim, é natural que a mente amadurecida e equilibrada possa ler tudo e tudo observar, mas não é aconselhável que as crianças e os doentes, os fracos e alienados, potenciais da razão, tudo experimentem e tudo vejam. Sabiamente, a lei divina dispõe sobre o assunto sugerindo o levantamento de zonas indispensáveis à justa segregação. Meninos encontram lares e escolas a fim de que se habilitem para as lutas da vida. Doentes são encaminhados ao hospital para que se refaçam. Loucos se candidatam aos serviços do manicômio em busca de reequilíbrio. Criaturas fracas que o crime assinalou com estigmas dolorosos recolhem-se à penitenciária em cuja aspereza se reajustam. Assim, pois, se te reconhecem em plenitude de robustez espiritual. Analisa tudo, sabendo que é preciso reter o bem capaz de ajudar na edificação ou na cura dos outros. Se possuis o necessário discernimento e se dispões do tempo preciso, lê tudo, usando o crivo da compreensão e da utilidade, mas não ouvides escolher o que seja bom e apenas prestigiar o que seja bom em favor daqueles que ainda não pensam com segurança quanto já podes pensar. Ele está falando aqui para a gente selecionar bem as coisas que a gente vai ler, que a gente vai participar, né? As nossas escolhas. Aqui o texto eu acho que ele deixa claro para a gente que tudo é uma questão de escolha. Né? Aqueles que escolhem o caminho errado, eles acabam tendo que pagar um preço muito alto por essa escolha, assim como também aqueles que escolhem por coisas boas tendem a recolher, né? Ou melhor, colher as coisas boas que plantou. Então, ele fala para tomar cuidado com... A gente tem que segregar, a gente tem que separar o de cada um, né? Os filhos, a gente tem aquela obrigação com os filhos de... Gente, tá um calor lascado aqui, desculpa aí. A gente tem que selecionar o que o filho vai ler, o que ele vai estudar. Eu lembro que há um tempo atrás aí teve um debate muito grande a respeito de uma certa cartilha que foi para as escolas públicas, né? Onde ensinava posição sexual para a criança. Né? Até tá nos parâmetros curriculares, né, nas leis que a gente tem dentro da educação, que nós devemos fazer a prevenção, né, de uma gravidez indesejada. Então, para isso, a gente tem que falar sobre os órgãos sexuais, assim como a gente fala de qualquer outro órgão do corpo. A criançada tem acesso a essas informações básicas sobre o funcionamento do seu corpo. Até aí, beleza. É parte do currículo, faz parte da evolução humana e é necessário a criança ter essa base. Mas daí, ela ter uma noção de posição sexual, aí eu acho que já o negócio tá indo longe demais, né? Então, houve o debate, graças a Deus, né? Foi recolhido essas cartilhas, elas não chegaram nas mãos das crianças. Algumas, infelizmente, chegaram a pegar, mas quando teve o debate, logo em seguida foi recolhido. Nós corremos o risco disso voltar, né? Porque o governo que está aí, ele gosta dos desmandos a respeito da educação. Quanto menos educação verdadeira, melhor para ele. Nesse ponto, eu sou muito exata naquilo que eu falo, porque eu estava lá dentro da educação e eu sei o que eu estou dizendo. Dependendo do governo, você não consegue trabalhar seriamente com as crianças. O que você faz é um trabalho mascarado, né, onde os índices são altos de aprovação, no entanto a criançada sai tudo sem saber ler, escrever e assim por diante. Então o que ele fala pra gente é que a palavra escrita também tem que ser selecionada, né? O que você pega para ler tem que ser bem analisado antes de pegar para ler. Qual é a fonte, qual é a intenção daquela pessoa quando ela fez aquela obra, aquele livro, aquela revista, aquele artigo, aquele jornal. Então tudo que chega
a nível de informação para a gente, primeiro a gente tem que ver qual é a fonte. Depois o contexto que está aquela fonte, né? Por que aquela fonte foi criada? Por que aquele artigo foi escrito? Para quem ele está sendo direcionado? Então eu não posso pegar um livro com palavras que às vezes é difícil para mim, que sou professora, né? Posso ser uma professora meio relaxada talvez na leitura aí, na compreensão, mas vamos dizer assim, eu tenho um certo estudo e é difícil. Tem palavras que eu gaguejo para ler, inclusive para entender. Agora eu pego um livro desse e dou na mão de uma criança, ele é instrutivo, ele é ótimo, mas a criança vai entender? Ela vai conseguir desenrolar o que está aqui dentro? Provavelmente não. Então, para tudo tem que ter a faixa etária, tem que ter, né, saber para quem vai ser direcionado. Na obra Alânia, né, que eu venho estudando, o Lucas, ele foi para o umbral, era um escritor e ele foi parar no umbral. Por quê? Quando ele desencarnou, ele se matou, já começa por aí. E outra, ele nas obras que ele fazia, ele induzia as pessoas ao suicídio, ele era completamente materialista. Então, a parte do falar, como ontem a gente comentou, ela tem que ter as peneiras, tem que saber o momento e para quem e por que eu estou falando aquilo. Assim é a parte escrita também. O Lucas, ele fez as obras dele voltada para o suicídio, acabou se suicidando lá no umbral, ele reencontrou todas aquelas pessoas que ele induziu ao suicídio. Alguns vão falar assim, ele induziu, mas cabe a cada um escolher, né? Se as pessoas resolveram seguir o que ele escreveu, aí o problema é das pessoas. O problema é das pessoas, pela sua livre escolha também, mas teve a questão da indução. Se não fosse assim, o traficante não tem culpa de nada, né? Ele só fornece a droga. A culpa é total de quem vai lá comprar a droga. Não é isso. Ele está dividindo a culpa sim, né? Como outro dia eu estava conversando com uma farmacêutica, eu falei para ela, você está vendendo a pílula do dia seguinte lá, você é coparticipadora do aborto, né? Aí ela, mas se eu não vender, outra farmácia vai vender, é uma coisa que é legalizada, né? Eu falei, não é porque é legalizado que nós podemos fazer, mas aí a pessoa que está vindo me procurar, eu não tenho nada a ver com isso, não. A pessoa está te procurando, mas você tem para vender. Simples assim, na sua farmácia não tem isso. Coloque tudo para vender na tua farmácia, menos isso. Porque você está sendo coparticipadora dos abortos, sim. Né? Então, a questão do segregar, de selecionar aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai fazer, aquilo que a gente vai escrever ou que a gente vai ler, é fundamental para o desenvolvimento do nosso espírito. Tudo aquilo que a gente coloca dentro faz parte do agregar, né, aquilo que eu vou me tornar. Então, se eu leio pornografia, que tipo de pessoa que eu sou? Se eu leio política, que tipo de pessoa que eu sou? Se eu leio filósofos, né, eu quero ficar ali refletindo sobre o porquê da vida, que tipo de pessoa que eu sou? Se eu gosto de ler culinária, que tipo de pessoa que eu sou? Então, nós somos aquilo que nós lemos, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós falamos. É a construção do ser humano, é a construção do espírito dele, né? Eu sempre falei para as minhas crianças em sala de aula, né? Como eram crianças, eu falava, olha, cuidado com esses desenhos que tem na internet, principalmente, né? Tem um cara aí, Lucas, eu não lembro o nome dele, não. Eu não acompanho, mas eu sei que existe esse cara. Fizeram boneco dele, tem jogo, tem filme. Ele é completamente fora da casinha. Ele fala coisas para as crianças que são absurdas. E os pais, por trabalharem ou por se omitirem, por não estarem ali vigilantes, acabam deixando a criançada assistir aquele tipo de vídeo, tipo de desenho, que desconstrói os valores das crianças, né? Ao passo que deveriam ter coisas instrutivas para fortalecer o desenvolvimento dessa criança, faz o contrário, né? Ele incentiva a violência, ele incentiva a sexualidade, a sensualidade. Isso pelo que me contaram. As próprias crianças chegam na sala de aula contando. Eu nunca tive a curiosidade de pegar um vídeo desse cara, porque a partir do momento que falou para mim que não presta, eu não chego nem perto. Eu só, mas Patrícia, se tudo que falar você acreditar,
Não é que tudo não é uma pessoa, são várias. As próprias crianças têm aquela criticidade de falar assim, ó, professor, aquele cara é um lixo, né? Assim como eu segui também um artista por tantos anos, eu pegava as músicas dela, né, e levava para a sala de aula, alfabetizava as crianças com a letra das músicas que ela tinha. Era um momento bom ali, mas ela tem dentro dela algumas coisas que não condiz com o moral. Então, ou seja, faz uma obra e, no entanto, não é aquilo, né? Isso acaba caindo por terra, né? Não adianta você apenas falar, você tem que fazer, né? Não adianta nada eu escrever aqui palavras lindas, maravilhosas e ser um lixo de pessoa, ser uma pessoa que não convive bem com as outras, né? Eu acabei de dar bom dia para os meus amigos com uma musiquinha das caveiras, não sei se vocês lembram dessa tumba-lacatumba, tumbatá, né? Aí fala das horas, quando o relógio bate a uma, tal. É uma musiquinha de infância que eu cantava quando eu tinha meus 4, 5 anos de idade, né? Na escolinha, no prezinho. E essa música ela vem até hoje, eu tô com 51 anos, e ela deve existir até muito antes da Patrícia. Por que que ela resiste tantos anos? Por que que ela existe ainda? Por que que ela tá aí para as crianças cantarem? Todas as gerações estão passando por essa música. Porque é uma música infantil, de qualidade, que traz alegria, que traz uma mensagem, né, divertida. Agora, aquilo que não é real, aquilo que não é bom, ele cai por terra ao longo do tempo, né? Como eu disse, essa cantora, essa artista que eu seguia quando eu estava no início da minha carreira, hoje em dia ninguém fala mais das músicas dela, caiu. E ela fez sucesso, ganhou dinheiro a rodo, fez aquela coisa do estrelismo, onde ela ia, era multidões que ela arrastava. O que adiantou? Quem é ela hoje? O que ela faz hoje? Ninguém nem sabe por onde ela anda. Caiu por terra, porque não era algo verdadeiro, não era algo de Deus de verdade. Porque quando é de Deus, quando é algo bom pra gente, permanece, vai passando de geração para geração. As cantigas de roda, que eram cantigas inocentes, né? Que a molecada vai pra rua para brincar de corda, brincar de roda, pega-pega, aquelas coisas, elas permanecem. Tem brincadeira que hoje em dia não se faz mais, porque não eram brincadeiras saudáveis, eram coisas de época, né? Que a gente fala que é modismo. Então, a palavra, tanto falada como ela escrita, ela tem que ser bem selecionada, porque tem momentos, né? Para ser usado, dependendo do lugar, das pessoas, da faixa de idade, né? Aqueles que não sabem andar com a palavra correta, eles estão sujeitos ao desequilíbrio, que nem o próprio texto diz, né? Vem a questão da doença, vem a questão da loucura, né? Esse desequilíbrio, ele é um desequilíbrio que começa no emocional e vai para no espiritual. Isso vai trazer problemas para a nossa encarnação, com certeza. Nós somos aquilo, né? A professora de biologia sempre fala, nós somos aquilo que a gente come, né? Aí tinha um cartazinho lá, a pessoa gorda, cheia de hambúrguer, massa, pizza, né? Aquela coisa toda, aquelas delícias, né? Das gordices. E tinha uma pessoa magrinha, com fruta, legumes, né? Com a alimentação equilibrada. Nós somos o que nós comemos. E aí, aqui o texto já fala pra gente muito além. Nós não somos só aquilo que a gente come, porque o comer é físico. Nós somos aquilo que a gente vê, que a gente ouve, que a gente fala, que a gente escreve, que a gente lê. Nós somos a construção de uma série de sentidos. Então a gente tem que estar sempre vigilante. Qual é o tipo de leitura que nós estamos fazendo? Leitura escrita, leitura de mundo, o que nós estamos escolhendo no nosso dia a dia? Partindo desse princípio do que nós estamos escolhendo, é que nós vamos nos formar, nós vamos ser, nós vamos representar as outras pessoas. Porque nós não estamos aqui só para nós, nós estamos aqui para o outro. Se eu não tenho, como é que eu dou? Eu passei mal esses dias atrás e deu uma crise de fibromialgia e ela é terrível, parece que você vai morrer. Eu cheguei a falar pro meu amigo, falei, olha, um abraço, tô indo embora, eu acho que eu não volto para casa, né? Porque realmente dá uma falta de ar, dá uma série de coisas. E os meus amigos em WhatsApp, Patrícia, como é que você tá? Patrícia, conta comigo, Patrícia, não sei o quê. E tinha gente que simplesmente falava assim, melhoras, né? Por mais amigo que fosse, não era por maldade, porque a pessoa só tem aquilo para dar, do tipo assim, eu tô longe, eu não tenho nada para fazer, então eu vou falar para ela melhoras, pelo menos eu falei alguma coisa, né?
E tem aqueles que não. Patrícia, eu tô longe e tal, mas se eu tivesse aí, eu tava te socorrendo. Patrícia, se você precisar, eu saio daqui da onde eu tô e tô indo aí para te socorrer. Então, cada um dá o que tem. Nós somos isso. Nós somos a construção de uma série de sentidos, né? Aquele que tem uma moral grande, aquele que tem uma bondade grande, ele não mede distância, tempo, né? É lógico que quem está a 2 horas daqui de casa, por mais que quisesse me socorrer, não ia conseguir chegar a tempo, né? Mas tem aquele ímpeto de falar, olha, se eu tivesse aí eu já tinha te socorrido. E tem outros que não, que poderiam estar do lado e falando assim, olha, se você piorar, você me avisa. E o que você vai fazer se você piorar, né? O que a pessoa vai fazer? Se eu já tô ruim, a pessoa não conseguiu me socorrer, imagina se eu piorar. Mas é isso que eu tô falando, cada um dá o que tem, né? Cada um é a construção do que lê, do que escreve, do que vê, do que fala. E aí é onde você percebe quem é quem, né? Porque o desenvolvimento moral, ele não permite que você fique parado diante de uma situação de risco, de algum amigo, de alguma pessoa querida. Você não consegue ficar parado. Alguma coisa você quer fazer, porque você já tem aquela construção moral. Agora, quem não tem, é a mesma coisa de você virar para uma criança e falar sobre cartão de crédito. Ela não entende nada daquilo. Ela, eu vou pagar isso aí como? Não sei, não tem base, né? Se é para um adulto, ele vai te achar soluções. Ó, você vai fazer um financiamento com o banco, você vai dividir esse pagamento, você vai pedir empréstimo, porque fala a mesma língua, né? Então nós somos assim, nós não podemos trocar a ordem das coisas. Criança tem que ser tratada como criança, o adulto tem que ser tratado como adulto, tem adulto que precisa ser poupado, né? Quantos de nós não tivemos parentes, pais, tios doentes e que a gente não queria levar algum tipo de notícia, porque aquilo poderia agravar a saúde daquela pessoa. Então, a palavra escrita, tanto quanto a falada, ela tem que ser analisada, tanto para quem fala, escreve, como para quem ouve e lê, né? É isso aí.